Vamos lá, estamos no ar? Será que estamos no ar? Toda vez a gente tem que ver isso. Estamos no ar ou não. Para não ter problema, estamos sim, estamos no ar. Sejam bem-vindos ao mais um Oração, Humor e Vocação. Não temos patrocínio. Aqui é tudo nos segura na mãe de Deus. E hoje a gente conta com a presença dele. O cara é médico, é futuro residente em neurologia, se Deus quiser. É responsável pelo Regional Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a parte jovem do movimento dos focolares. Também, aí eu esqueci o resto do currículo. Não esqueci. Bom, boa tarde, Gabriel, boa tarde aí para sua audiência. Obrigado pela gentileza da apresentação e, assim, o currículo é esse mesmo, né? E o que mais você ou todo mundo quiser saber, eu vou contando no decorrer da live e da conversa aqui. Só para dizer que eu conversei hoje com algumas pessoas falando sobre esse bate-papo de hoje e que eu dizia assim, eu não vou dar uma entrevista, a gente vai ter uma conversa, né? Porque não tem nem roupa para dar entrevista online, assim. Não tem nem roupa para dar entrevista. O Felipe, então conta para a gente como foi assim, primeiro a parte profissional, né, para a gente falar da vocação. Depois, toda criança, eu estava falando isso com o padre até, depois que puder ver a live do padre Valdeci, que foi lá da minha paróquia, é um cara assim, riquíssimo em conteúdo. Eu falei, padre, na sua época, ou a pessoa era, o Ariano Suassuna diz isso, ou era médico, engenheiro ou advogado. Agora, na nossa, já foi mais diferente, porque tinham mais opções. Mas o Felipe, quando era um pequeno Felipe, o que ele pensava da vida? Nossa, vamos lá. Tem muita história aí no meio desse caminho. Primeiro de tudo que, assim, eu sempre tive muita dificuldade em responder prioritariamente por que eu escolhi ser médico, né? E contando de trás para frente, eu tive um episódio, se não me engano era 2016 ou 2017, eu fui a um congresso, era um congresso de saúde, e em meio às conversas ali num dos intervalos, a gente tinha outros profissionais, e a gente foi perguntando um por um como é que cada um tinha chegado até aquele momento, assim. E eu contei a história que eu vou contar daqui a pouco, e uma amiga minha virou e falou assim, uau, que bonito, Deus te escolheu para ser médico. É a única conclusão que eu tiro deste momento, assim. E aquilo me marcou, sabe? E hoje eu levo muito para a vida, assim. Ainda mais da forma como eu encaro meu dia a dia profissional, eu sinto muito de ser uma vocação e de ter muita ajuda do Espírito Santo e levar Deus junto todo dia, a todo momento. E a história que eu contei para eles naquele momento foi de que, com 3 anos de idade, eu disse para os meus pais, né, papai e mamãe, eu quero ser médico. E esse é o momento que eu carreguei para o resto da vida. Enquanto criança, a gente pensa, às vezes, fazer várias coisas, assim. E eu sempre disse aos meus pais que eu queria, às vezes, sei lá, trabalhar com engenharia, trabalhar com outras coisas, mas sempre sendo médico. Talvez, no decorrer da infância, eu dizia aos meus pais outras profissões junto à medicina, nunca pensando em mudar, sempre pensando em ser médico e fazer outras coisas. E aí, desde então, assim, eu sempre tive muito claro que tinha que ser médico. O que eu não sabia era o que precisava fazer para ser médico, né? Não sabia, assim, os detalhes, que era necessário cursar uma faculdade, eu já tinha plena ciência. O que eu não tinha também uma ciência muito clara era de que era um caminho muito tortuoso, assim. Mas os meus pais tinham essa ciência muito clara. E eu estava no ensino fundamental ainda, eu estava na chamada 5ª série na época, e eu disse para os meus pais que eu tinha certeza que eu ia ser médico. Assim, a gente começava a pensar essas coisas, eu tinha certeza que eu ia ser médico. E então eu lembro de, já naquele início, meu pai virar para mim e dizer assim, olha, você está atrasado. Aí eu, como assim estou atrasado? E ele conta de que eu venho de uma família simples, de classe média, assim, até classe média baixa e tal, e meu pai dizia, tem muita gente que quer ser médico,
que tem muito mais condições financeiras e educacionais do que você. Então você precisa tirar esse atraso de alguma forma. Tem que se dedicar muito e para já. E eu tenho essa passagem guardada boa, assim, na lembrança. E daquele dia em diante eu tive essa marca de que eu precisava me dedicar, eu precisava correr atrás, como a gente diz no dia a dia, para que isso desse certo, para que eu concretizasse esses sonhos. Então foi um sonho de infância que não é só meu, que foi sonhado junto, e eu disse isso para minha família nas comemorações de formatura e no texto do meu convite, né, que um sonho sonhado junto tem mais brio, e eu sou mais velho de 3 irmãos, assim, e de que a minha família sonhou junto, além dos amigos, de outras pessoas próximas, parentes e tudo. Mas foi um sonho sonhado junto nesses anos todos. Eu passei por algumas questões, assim, práticas, né, porque eu vim de escola pública, né, estudei em escola pública a vida toda, e depois, no meio do caminho, para estudar, para fazer cursinho preparatório, eu fiz preparatório. E eu sempre fui bolsista, depois eu estudei no cursinho comunitário para fazer vestibular. Depois eu entrei numa universidade privada, fui bolsista numa universidade privada. Então teve todo esse percurso aí, até chegar hoje, né? Eu até estava lembrando que mês que vem eu completo 2 anos no meu atual contrato de trabalho na Rede SUS, na Prefeitura de Belo Horizonte. Uhum. E você já tem quantos anos de formado? Então, é mais ou menos isso, 2 anos e alguns meses de formado, sabe? Eu logo que saí da faculdade, fui contratado na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fiz algumas outras atuações com outras coisas, mas assim, num período entre eu assinar meu contrato e começar efetivamente a trabalhar. Hoje são 2 anos e alguns meses aí de formado. Entendi. Mas, não, assim, você falou, né? Sempre passou pela minha cabeça outras profissões, mas sempre tipo assim, médico, paralelo, né? Teve alguma coisa, alguma que você pode contar assim, alguma coisa que você possa falar assim, nossa, era isso, tal? Então, tem 2 coisas bem interessantes nisso. A primeira delas é que, assim, bem criança mesmo, logo quando eu falei que queria ser médico, eu disse para os meus pais também, assim, eu era criança, a gente não tinha carro, andava-se muito de ônibus aqui, né? Eu dizia para os meus pais que eu achava o máximo ser motorista de ônibus. Então eu virava para eles e falava, nossa, eu devia ser motorista de ônibus e médico. E aí eles adoravam, riam muito, e eu sempre fui muito ligado a questões de automóveis, eu sempre gostei de carro. Eles contam que o meu brinquedo preferido era uma caixa que eu fazia de carro quando criança, com 4, 5 anos de idade. Além disso, assim, já mais para o final dessa trajetória da preparação e chegando assim no pré-vestibular, eu tive um professor de língua portuguesa num cursinho que eu fazia, professor João Santos, né? Saudades dele, já partiu, mas assim, uma figura excepcional, e que ele dava aula no cursinho que eu estudava, mas ele era jornalista de formação, assim. E ele já tinha tido passagens por jornais locais, na cidade onde eu morava na época, no interior, e também já tinha trabalhado em São Paulo. Ele teve até uma passagem na Folha de São Paulo e tudo mais, segundo ele contava pra gente nas aulas. E o João, assim, conversava muito comigo, e ele dizia, Felipe, você tem um talento. Eu já tinha um olhar para aquilo, eu já tinha pensado, às vezes, em jornalismo, em comunicação. Naquele momento me deixou um pouco balançado isso, assim, porque ele era um cara com uma visão muito ampla das coisas. Eu falava, poxa, o João, com a experiência que tem, está falando que eu tenho talento, ou que eu tenho, né, algum potencial para a área de comunicação, para a área de jornalismo, era muito significativo, assim. Eu cheguei a pensar em fazer outras coisas. E ele me ajudou muito. Até porque, na época, eu cheguei a ter... A gente não tinha tanto acesso a gente não tinha um uso tão amplo de informação, de live e tudo mais, mas eu já tive, durante algum período, um blog, assim, desses blogs que a gente tem em páginas UOL, IG e tudo mais. Eu tive um blog que chamava Crítica Aberta, e eu gostava muito de falar, às vezes, política, economia, o dia a dia das coisas e tal. Então eu falava, poxa, eu já escrevia,
Eu gostava de acompanhar notícias mesmo, informações e às vezes até elaborar algum comentário. Então eu falava, poxa, devia juntar tudo isso, né? Mas eu sempre tive a medicina muito presente, esse sonho, essa sensação de aptidão, assim. E até conversando com o próprio João na época, a gente chegou à conclusão de que era algo que eu tinha a trabalhar, a questão de comunicação, que não era algo ruim, ao contrário, mas que eu não deveria deixar meu sonho de lado, que era a medicina, por causa da questão da comunicação. Ele mesmo deu, na época, uma sugestão, né, falando de que, olha, na Folha de São Paulo, eles desenvolvem um mini curso, eu não sei exatamente como funcionava na época, nem como funciona atualmente, mas ele citava isso. A Folha de São Paulo desenvolve uma preparação para aquelas pessoas que não são da área de comunicação, que não são jornalistas, mas que possam contribuir de alguma forma com a publicação. Por isso que tem, às vezes, colunistas, pessoas que às vezes fazem comentários e tudo. Então a Folha via a necessidade de preparar essas pessoas. E ele me falava, às vezes o seu caminho é esse, ser colunista de saúde, desvendar algumas coisas, né, trazer esse tipo de informação. Guarda isso no coração. Então, guardei no coração, me tornei médico. Depois entendi também uma outra questão sobre esse ponto da comunicação, assim, porque durante a faculdade eu lembro que eu gostava muito, e gosto até hoje, assim, de fazer palestra, eu gostava muito de apresentar os trabalhos que a gente fazia, eu frequentei muitos congressos, e então, assim, eu fui vendo essa capacidade de comunicação se aflorando de alguma outra forma. E até hoje, num desejo pessoal de, por exemplo, seguir carreira acadêmica. Então, as coisas foram se juntando num outro caminho, assim. E que eu acho muito interessante de ver as coisas caminhando dessa forma. Uhum. E aí você, então, pensa então em seguir, ser professor, talvez, ou enfim. Nossa, demais. Sério? Sério, assim. Outra coisa que eu fiz durante essa preparação para o vestibular e tal foi eu participei de um projeto de iniciação científica e depois eu fui voluntário nesse mesmo projeto. Chama Academia de Ciências. Aconteceu durante alguns anos no interior de São Paulo, numa cidade que eu morava. E aí, assim, a ideia era você levar a prática de ciência para alunos de escola pública, porque às vezes são alunos que têm muita teoria, que leem muito, que têm um livro didático, mas eles não podem fazer um experimento científico, não têm acesso a um laboratório e tudo mais. Então, este projeto tinha este objetivo, assim. Então, eu participei durante um período como aluno, depois eu passei a dar apoio às aulas e desenvolver alguns projetos junto à coordenação desses projetos. E ali foi muito bacana de poder acompanhar. Eu lembro que, junto da coordenadora, a gente desenvolveu um grupo de geociências, a gente desenvolveu depois um grupo de discussão política social, além de você ver o crescimento que os alunos vão apresentando. Assim, algumas aulas e alguns dos experimentos eu mesmo conduzi. Então, foi tendo uma experiência muito próxima da docência, assim, num espectro bem restrito dela, mas que me deixou muito feliz, assim. E de que eu fui vendo isso crescer em mim. Durante a faculdade também, porque tem essa questão de gostar dos trabalhos científicos, tinha essa questão de gostar das apresentações, e eu tinha muito desejo de, às vezes, ensinar para os colegas ou para os calouros assim, aquilo que eu fui vendo. E hoje, também, já formado, eu tenho muito isso, essa vontade de, às vezes, ensinar para as pessoas como fazer. Eu tenho uma preocupação hoje, que é ver um aluno sair da universidade, um médico sair da universidade recém-formado, e ele não saber, às vezes, como conduzir uma consulta simples. E de que, às vezes, muitas vezes até, dependendo de como o aluno aprende, ele aprende algo muito mecânico. E não é isso, a relação com o paciente, o dia a dia, é muito humano. Só que é difícil, às vezes, a pessoa transmitir isso num sistema todo definidinho, assim. Mas eu tenho essa preocupação. Então, mas será que a pessoa já não sai mecânica? Eu acho que saem todas as profissões, saem assim, né? Aí eu acho que o lado, a vocação da pessoa também, quando eu falo aptidão, não vocação, para a gente não confundir, a aptidão da pessoa, aquela área, é que vai ajudar também a desenvolver né, a prática, melhorar, como, por exemplo,
Mas a gente, como você fala, num sistema que já necessita, que já te demanda um negócio tão rapidamente, você mesmo sabe muito bem que você atua nisso. É que atende, sei lá, não sei quantos pacientes por dia. Né? Não dá, é difícil de dar um tratamento mais humanizado, né? É difícil, mas não é impossível. Exige também um pouco de vontade e dedicação nossa, enquanto profissionais, assim, não só dos médicos, todos os profissionais envolvidos nesse processo. E eu vejo que a formação também traz muita questão em torno disso. Vou dar um primeiro exemplo muito amplo. Assim. Eu formei numa instituição em que um dos pilares é uma formação humanizada, uma formação dentro da rede SUS, e uma formação em que os alunos têm contato com os pacientes desde o primeiro período. E isso vai gerando um outro olhar para o dia a dia, um outro olhar para o paciente, um outro olhar com as pessoas, assim. Veja, eu não estou aqui fazendo propaganda de curso nenhum, de instituição nenhuma, mas também estou pontuando de que, às vezes, a gente precisa rever a forma como a gente ensina. Aliás, muitas vezes. E quando eu vejo, por exemplo, aqui eu acompanhei, através de alguns amigos, discussões em torno da mudança curricular de uma instituição sobre o curso de medicina. É uma instituição muito antiga e que há, sim, uma dificuldade de você reformular o currículo, trazer mudanças, tudo. Isso é natural ter essa dificuldade. Mas é preciso haver essas discussões. É preciso que a gente pare para pensar. Assim como muita gente discute o ensino no Brasil, em que as pessoas falam assim, nossa, eu nunca usei a fórmula de Bhaskara, mas eu acho que devia ter educação financeira, eu acho que na escola a gente devia aprender primeiros socorros, eu acho que na escola a gente devia aprender interação de materiais ligados à construção civil, uma noção básica para todo mundo. Então, assim, da gente buscar questões que são realmente aplicáveis para o dia a dia, para a vida da pessoa. E a mesma coisa para a medicina. Às vezes, tem muita gente querendo ensinar mnemônicos, tem gente querendo ensinar o nome de quem fez aquela pesquisa e que você tem que saber e tudo mais. Mas as pessoas não querem ensinar, por exemplo, o que eu estou fazendo essa semana com uma família, que é eu preparar uma família para receber um diagnóstico que não é fácil. Que é eu dizer para uma família que a matriarca daquela família tem um câncer, um tumor. Que é eu chegar para um familiar e virar para ele, e realmente que isso esteja de coração, olha, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas ele veio a óbito, essa pessoa partiu. As pessoas, nem sempre, eu vejo isso em muitos lugares, ok, mas nem sempre há essa preocupação. Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, eu tenho que ensinar essa pessoa a tratar um infarto. Perfeito, tem mesmo que saber a pessoa tratar um infarto. Nessa época de pandemia, eu tenho que ensinar as pessoas a entubarem. Eu tenho que ensinar como é que eu trato Covid, como é que eu sei que o paciente está piorando. Mas não tem uma preocupação em ensinar como é que você vai conversar com aquele paciente que é positivo para Covid e que está em isolamento sem ver ninguém da família dele. E, na verdade, tem um professor, ex-professor meu que dizia que as pessoas se preocupam em dizer que a medicina é uma ciência humana, é uma ciência exata, é uma ciência biológica, mas ninguém lembra de dizer que, independente de ciências humanas, no sentido de história, geografia e sociologia, medicina é uma ciência humana, porque, no final das contas, é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Então, você decidiu, passou, agora já indo para o outro lado vocacional. Como que anda o discernimento vocacional, já do lado pessoal, religioso, do Felipe Anastácio? Não do doutor Felipe. A gente já descobriu como é que se tornou do doutor Felipe. Agora, e o Felipe mesmo, o Felipe ser humano, não o Felipe profissional e médico. Que não pode, obviamente que é a mesma pessoa, mas esse lado espiritual. Ok. Sim, obviamente é a mesma pessoa, e eu vejo em mim muito do meu profissional, assim, como é uma profissão que eu me dedico muito, e teve toda uma trajetória intensa em torno disso, eu brinco que o meu lado profissional me define em muita coisa, e eu acabo misturando sempre essas duas
essas nuances todas. Não mas tem como. Mas seguindo a pergunta, assim, eu venho de uma família católica, assim, meu pai, nasci e cresci numa família católica. Meu pai foi seminarista antes de casar com a minha mãe, inclusive. Saiu do seminário, depois foi conhecer a minha mãe e tal. Eles já têm 30 anos de relacionamento, 28 de relacionamento, se não me engano. Se eu errei a conta, eles vão me corrigir depois, mas assim, são pelo menos 30 anos de relacionamento. Eu sou o mais velho de 3 filhos, assim. Então, nós tivemos uma criação efetivamente católica. Essa semana me perguntaram assim, Felipe, você é um católico de carteirinha ou daqueles praticantes? Como assim, gente? Ou se é católico ou não é católico. Mas, assim, atendendo ao sentido da pergunta, eu sou um católico praticante, de me confessar, de ir à missa, de praticar as obras de misericórdia, de fazer as orações. Então, sou um católico efetivamente. Mas tive um caminho em torno disso, que é essa sua pergunta. Vamos lá. Nasci em família católica, cresci em família católica, mas eu vejo algumas questões que os meus pais colocaram que eu achei muito bacana. Primeiro de tudo, uma questão é que, assim, eu sou mais velho de 3 filhos, o meu irmão, que é o do meio, ele é 1 ano e meio mais novo só que eu, assim, é muito próximo. Então a gente cresceu praticamente junto. E na formação católica tem a questão de a gente fazer primeira Eucaristia. Primeira coisa que os meus pais diziam, que eles gostariam que a gente fizesse primeira Eucaristia entendendo o que aquilo significava e qual que é a importância disso. Não só porque assim, você tem 6, 7 anos e está na hora, tem que ir. Então eles seguraram um pouco. Então a gente fez primeira Eucaristia um pouco além dessa idade habitual que as pessoas têm feito, né, de 6, 7 anos. Além disso, assim, e isso foi uma coisa compartilhada conosco, eu lembro bem disso, de que seria bom, por praticidade da família, e também porque eu e meu irmão fazemos muita coisa juntos, seria bom que vocês fizessem juntos, assim. Então, eu esperei, entre aspas, eu esperei que o meu irmão tivesse a idade, já tivesse passado pelo menos dos 6, 7 anos, e eu já tinha 8 para 9, assim. E nós dois meus pais já viam que a gente tinha essa aptidão e tal. Então, assim, fui para catequese. E aí a gente fez 1 ano de primeira Eucaristia e tudo. E aí foi uma coisa que os meus pais não planejaram, mas que eu achei super bacana. A gente fez numa paróquia pequena, em Belo Horizonte, com uma turma pequena, assim, e com que alguns a gente tem contato até hoje. Então foi um caminho de formação muito bacana. Então passei essa primeira fase. E para a Crisma, que seria um próximo passo, digamos assim, nessa formação católica, foi a mesma coisa, assim, a gente deveria ter entendimento daquilo que ia acontecer. E eu fiz Crisma já morando no interior de São Paulo, no momento da vida, em que eu já também tinha, se não me engano, 16 para 17 anos, ou 17 e tal, junto com meu irmão também numa turma pequena, e também muito claro daquilo que a gente queria no meio desse caminho, assim, sabendo para que a gente estava fazendo aquilo. Então, acho que esses entendimentos são bem importantes e fizeram muita diferença nesse meu percurso católico. Sobre um discernimento vocacional, assim, eu lembro bem que nesse ínterim aí, entre a primeira Eucaristia e a Crisma, eu lembro de um ano em que eu disse para os meus pais assim, eu falei, olha, eu vou participar intensamente de todas as celebrações, eu vou me colocar a serviço de tudo aquilo que precisar, e eu vou entender muito mais as coisas, assim, é um esforço meu que eu vou fazer. E naquele ano foi assim mesmo, assim, especialmente naquele ano, justamente para eu entender bem aquilo que eu estava participando enquanto fé, enquanto religiosidade, principalmente. E eu lembro até que na Semana Santa, assim, a gente não viajou e tal, e eu participei de todas as celebrações. Na paróquia que a gente participava, tinha uma procissão às 5 da manhã da Sexta-feira da Paixão, então eu levantei 4h30 da madrugada e fui na procissão, uma procissão longa e tal. Então eu participei exatamente de tudo, assim.
Meus pais, meu pai foi comigo, mas meus irmãos, minha mãe não foram, e era um propósito meu, fazia sentido para mim, eu fui. E assim foi, assim, propósito muito meu. Participei de tudo e tal. Eu lembro também que naquele ano, meu pai era ministro de Eucaristia na mesma paróquia, e um dos outros ministros, amigo dele, perguntou para mim, né? Mas, Felipe, você não acha que você deveria ser padre? Né, vendo todo esse esforço em participar e de estar lá. Então eu disse para ele, olha, eu acho que não, porque eu questiono tantas coisas e discordo de tantas coisas que eu acho que eu não devia ser padre. E aí esse amigo do meu pai me disse uma coisa que eu achei sensacional. Ele, de grandes questionadores, nasceram grandes santos e grandes figuras da nossa igreja. Eu guardo isso até hoje, eu já entendi que a minha vocação não é ser padre, mas tem essa passagem importante assim na minha vida. A minha, só para constar também, eu sofro não, óbvio que eu não sofro, porque isso não é sofrer, mas assim, eu já te contei da história desse quadro já, né? Uhum. Pois é, a pessoa que me deu esse quadro, ela... eu queria ter um neto padre. Eu disse, quantos netos a senhora tem? Ele disse, eu acho que homens, salvo engano, são 9 ou 10, mais 3 meninas. Tem a minha irmã. Aí disse, então, tem 10 aí. Você queria ter um neto religioso. Eu falei, a senhora tem 12 ou 15 netos. Então, daí a senhora tira, porque pode pedir, por exemplo, para as outras, né? Disse, não, mas você tem. Eu lembro que aí eu comecei, e aí fui para o Rio, comecei na catequese, foi o tempo que eu conheci o movimento também, o movimento do chocolate. Aí eu lembro que eu não contei para ninguém, né, que eu tinha me inscrito. Porque eu vi lá o padre, aí parece que alguém cutucou assim. O padre falou, o padre soltou lá nos avisos, a gente está precisando. Aí alguém cutucou assim, vai. Aí eu fui me inscrever, achei que não ia, aí fui chamado. Eles ligaram primeiro para minha casa, não ligaram para o meu celular. Aí a minha mãe soube primeiro que eu tinha sido chamado. Eu ligaram para o meu celular e eu fui chamado. Estava em aula, eu falei, sim, eu me inscrevi, eu vou e tal. E a minha mãe, tu se inscreveu? Foi? Tu não falou nada? Eu nem sabia. Aí minha avó agora sempre fala, eu sempre quis ter um neto. Eu sempre falo, não, a senhora tem outros 10. Né? Pode pedir para os outros também. Não, mas você e tal, mas eu também já entendi já. Assim que não é a minha vocação. Eu não sei se daqui para amanhã pode mudar tudo, mas eu não entendo como, por causa justamente também desse ponto de se questionar, de estar dentro, né, da gente achar que enfim, eu não concordo com muitas coisas e a minha paciência é um pouco zero. Agora sim, dentro ainda, já indo para a oração e dentro ainda da vocação, como foi que você conheceu, para quem está vendo a gente, registramos 3 pessoas, estamos com mais audiência de que os programas da Rede Vida sábado à tarde. Me conta aí, como foi que você conheceu o Ideal? Como foi que você conheceu o Chiara Lupe, o movimento? Então, isso permeia muito disso que eu tenho contado também, dessa questão de fé religiosa, assim. Vou só fazer um complemento na questão anterior, que é o seguinte: os meus pais sempre tiveram por prática, eles deixavam isso claro conosco, já quando a gente estava na adolescência, de que eles respeitariam qualquer escolha religiosa que a gente fizesse. Então, sei lá, se a gente se entendesse que deveria ser evangélico de alguma igreja X, eles respeitariam. Então eu dizia, e é por isso também que eu fiz todo esse caminho de discernimento e de conhecimento com a igreja, que eu falava, não, eles vão respeitar, é um espaço que eu tenho, mas eu preciso conhecer. Então eu também não queria passar o que eu vejo de muitas outras pessoas em algum momento, assim, não, eu vou deixar de ser católico, vou participar dessa igreja aqui, mas sem conhecer em profundidade onde se estava. Então eu quis fazer este caminho, e por isso nós chegamos, né, até aqui. E no meio disso tudo, assim, eu sou nascido em Belo Horizonte, já morei no interior de São Paulo em algum momento. Hoje os meus pais continuam lá e eu estou em Belo Horizonte. Então, no momento em que eu morava no interior de São Paulo, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu tive um colega de turma, assim, que foi muito estranho, porque eu tinha mudado para aquela cidade no 3º ano, exatamente no 3º ano do ensino médio. Cheguei novo numa escola pequena, numa escola em que todo mundo se conhecia praticamente desde a primeira série do ensino fundamental, eles estavam juntos.
Então, cheguei no terceiro ano do ensino médio com todo mundo se conhecendo. As pessoas se conheciam, as famílias, assim. Era uma cidade do interior, bem menor do que a cidade de onde eu morava. Então, todo mundo se conhecia e estudava junto há muito tempo. E aí, o que acontece no meio disso? Um colega meio que se destaca, assim, na postura dele, porque ele foi muito acolhedor e começou a me mostrar a rotina da escola, as coisas, como é que se dava um funcionamento, o perfil de cada professor, o perfil dos alunos, dos colegas, e foi muito conversando, assim. Então a gente criou um vínculo, a gente Bem ficou amigo, alaranjado, ficou próximo, assim. bem Bem alaranjado. por aí, Para quem bem não por pra aí, quem assim. não, depois a gente explica. Então, nesse sentido. E num dia, assim, era, se não me engano, uma quinta ou sexta-feira, esse menino virou para mim, ele sabendo que eu também vim de uma família católica e tal, ele virou para mim e falou assim, olha, você não quer ir num encontro, numa reunião ali, numa paróquia? Aí eu, que reunião é essa? E aí ele disse, não, chama Palavra de Vida, mas vai que você vai gostar, eu acho que é muito sua cara e tal. E, assim, coincidência ou não, provavelmente é mais providência divina, né, do que coincidência, era uma paróquia perto de onde eu morava, assim. Então, assim, eu era um cara forasteiro, vindo de outro estado, de outra cidade, que não conhecia ninguém naquela cidade. Um colega de turma se aproxima, me ajuda, fica amigo e tal, me convida para ir numa reunião, num pequeno evento católico. Eu venho de uma família católica e é perto da minha casa. Aí eu falei, uai, então vamos lá ver o que está acontecendo. Assim, conversei com os meus pais e tal. Meu pai foi junto, me deixou na porta, viu que era mesmo lá onde a gente tinha falado, ele conhecia algumas das pessoas que estavam ali e tal. E eu fiquei por lá. E aí foi meu primeiro contato com o movimento dos focolares, assim. E desde esse contato para cá, eu nunca mais deixei de participar. Aí foi um ascendente. Eu participei de uma reunião chamada Palavra de Vida, depois me levaram para uma reunião só com os meninos jovens, para uma unidade GEM. Depois eu fui para um encontro maior, que eu conheci várias outras pessoas, uma Mariápolis, naquele ano. E a participação nessa Mariápolis também foi interessante, assim, porque nós morávamos no interior de São Paulo e víamos para Belo Horizonte sempre que possível, assim, porque nós somos naturais de Belo Horizonte. E naquele ano tinha Mariápolis lá, e a gente já tinha programado vir para cá e tudo. E eu disse para o pessoal que estava organizando o evento que eu não ia participar. Mas também recebi uma pergunta que eu acho interessante, que é comum para quem participa do movimento dos focolares, que é, mas você não vai... E naquela época eu era novato e já conhecia um pouco da realidade da minha família, me perguntaram assim, mas você não vai participar da Mariápolis por alguma questão financeira, por alguma dificuldade prática, Muito ou bom. realmente há uma questão? E aquilo me surpreendeu muito, assim. E sim, havia uma outra questão envolvida, tinha uma questão pessoal já da minha família e tal, então eu viajei tudo. Mas isso para mim foi um marco, sabe? Esse cuidado, essa preocupação. E desde então eu participo, já se vão 11 anos. E você já ocupou um bocado de função já dentro, já, né? Algumas, hoje, até hoje. Aliás, falando nisso, seria muito bom, né? A gente ter a nossa tradutora aqui, depois eu sei que ela está olhando, depois ela botar aí no chat os termos, né? Mariápolis, ser responsável, branco, enfim. Eu brinco, só mandar um abraço para a Nath, que está vendo a gente. E você já ocupou algumas funções aí de relevância e ainda ocupa. Então, o que acontece, assim? É um perfil meu, pessoal, assim, de sempre que eu concordo com algo, ou que eu estou envolvido com alguma instituição, com algum trabalho e tudo mais, e foi assim no projeto de iniciação científica, foi assim na dedicação ao cursinho pré-vestibular, foi assim na faculdade, então foi assim com o movimento dos focolares, é assim profissionalmente, assim, de eu me comprometer e me dedicar muito com aquilo que eu abraço, que eu assumo. E quando eu passei a participar do movimento Focolares e tal, com esse perfil muito comprometido, fui vendo as necessidades daquilo que se avizinhava, assim. Então, no primeiro momento, esse jovem que me convidou a participar, ele faz uma viagem, fica um período fora,
E a gente fica um pouco assim, poxa, essa unidade Gen aqui, como é que vai funcionar, como é que vai fazer? Então a gente se reorganiza e tudo. E essa unidade passa a se reunir na minha casa. E aí, meio que por necessidade, eu fico branco gente em uma unidade por algum momento. Então, ou seja, eu passo a ficar um ponto de referência para aquele grupo ali, naquela cidade, né? Para aquele grupo que se encontrava. E foi isso, assim. Então surge ali aquela primeira necessidade. E assim foi, até que eu me mudei daquela cidade, porque eu tinha passado no vestibular, assim. Então mudo para Belo Horizonte, venho para Belo Horizonte já inserido na realidade do movimento Socolares e já participando e tal. E por aqui, em algum momento, também há uma reorganização e havia necessidade de que alguém fosse esse ponto de referência. E aí me convidaram, conversaram comigo e tudo. E a minha primeira reação foi assim, eu não conheço nada dessa cidade, assim, enquanto movimento Socolares, porque eu sou nascido em Belo Horizonte, mas assim, não conheço nada dessa cidade, não conheço nada dessas comunidades. Eu sou um cara que conheceu esse movimento há pouco tempo, relativamente, comparado a outros que haviam passado por aqui. Aqui tinham jovens que tinham nascido no movimento Socolares. Eu tinha, né, alguns poucos anos de vivência e tal. E aí me disseram justamente isso, talvez seja esse o seu caminho, ou talvez seja essa a vontade de Deus para você. E além disso, olha, você está olhando Belo Horizonte e tudo, mas o mais importante é que existam pessoas que se doem por essa ideia, e não necessariamente que tenham nascido nesse movimento. E com esse propósito... Mas isso já foi para você virar branco, já de cara, assim? Branco responsável? Foi, dada a necessidade que havia na época, assim. Eu vi também que em outras entrevistas você mencionou isso, o meu assistente e tudo, né? Então, o meu assistente da época me chamou para conversar com todo esse propósito, assim. E normalmente é uma dupla, né? Tem um ponto de referência masculino, um ponto de referência feminino. Então, a menina que era esse ponto de referência é minha amiga até hoje, e na época ela já tinha essa função há algum tempo, eu chamei ela para conversar, falei, olha, estão me pedindo isso e tal, o que você acha? Aí ela me disse muita verdade, assim, olha, e ela era estudante de medicina também, então, assim, é empenhativo, é muito gratificante por aquilo que a gente acredita e que a gente se doa, não é fácil pelo curso que a gente faz, ela não estou falando que para as outras pessoas pode ser, mas efetivamente nós estamos num curso integral, que tem toda uma outra carga em volta. Então, não é fácil, mas você tem o perfil ideal. Aí... Será? não sei, talvez esteja muito certo, muito errado, mas de lá para cá já vão alguns anos. Então, e ela é uma pessoa sensacional, eu confio muito, gosto muito até hoje, é uma grande amiga. E aí passei por essa, aí aceitei a proposta e tudo, e passei a me doar, não necessariamente para aqueles jovens de Belo Horizonte, mas naquela época eu compreendia todo o estado de Minas Gerais. E fomos fazendo um percurso, assim, e de lá para cá, até um período atrás, foram em torno mais ou menos de 6 anos de dedicação nessa função, como referência para os jovens no estado de Minas Gerais, daqueles que participam do movimento Socolares. E aí isso incluía, né, participar de vários encontros, acompanhar mesmo. Eu tenho por hábito, né, eu entendo disso, assim, que essa função também compreende estar próximo aos jovens. Então eu buscava ligar, telefonar, ter chamados, além de viagens que às vezes a gente fazia ao interior e tudo mais. E depois desse período de mais ou menos 6 anos, né, já com alguma outra reorganização, né, dentro do movimento Socolares, eu dividi com os meninos do grupo que estavam no retiro comigo, que eu falava, gente, eu acho que é hora de outra pessoa ter essa função, porque eu já estou há muito tempo, e assim, eu estou num outro caminho, momento de vida, eu estava já iniciando carreira, terminando a faculdade e tal. Eu acho que é hora da gente repensar, e eu acho também que para mim foi um crescimento gigantesco, assim, porque além desses encontros, desses acompanhamentos, também envolvia formação, preparação, cursos, envolvia um outro preparo por trás. Então, assim, é um crescimento individual muito grande.
colocando tudo isso, vendo juntos, um dos meninos do meu grupo se dispôs a, olha, eu acho que é a hora de eu estar nesta função. Perfeito. Então a gente fez uma reformulação aí. Só que algumas semanas depois dessa reformulação eu tinha deixado essa função. Semanas, Então você está falando? algumas semanas veio um outro chamado, assim, e que eu acompanho isso até hoje, eu acho interessante, assim. Eu sou médico de formação, igual a gente já contou e tal, e dentro do movimento Focolares, na organização que se tem, né, há que se ter alguém que pense em aspectos de ecologia global, não só de saúde, mas em aspectos de ecologia global, que envolve questões de ambiente, de cuidados de saúde, que envolvem vários, é um quesito amplo, assim. Mas então sempre se procura alguém com algum perfil próximo daquilo. E me pediram para acompanhar essas questões também, já no momento em que a gente tinha que acompanhar Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Com uma brincadeira de que não, é preciso diminuir a idade do grupo que acompanha esses 3 estados. Então, convidaram um jovem para estar neste grupo, né? Para estar nesse chamado conselho de... Né? Então, sim, assim, aceito a função e fico na função um período. Alguns meses para frente, é preciso também elencar um novo ponto de referência para os jovens, por N questões envolvidas, e aí se chega no meu nome de novo. Então eu passei, acho que 6, 7 meses fora dessa função e retorno. E aí, conversando também, a gente entendeu de que era um momento de que outros jovens tinham outras ocupações, tinham outras funções, e eu retorno para esta função. De lá para cá são mais ou menos 7 anos, alguns meses, 7 anos. Assim. Mas assim, pode continuar. Tenho até uma pergunta para você, mas deixa antes eu fazer uma observação. Você já tem um tempo. Agora eu vi aqui, eu vou fazer a pergunta da Nath, e aí eu vou ver se eu me lembro. A Nath perguntou assim: uma pergunta ao Doc Felipe. Depois da vocação GEM, JPMU, hoje ele pensa em uma outra vocação específica dentro do movimento? Voluntário, aderente, famílias novas, chocolarino? Nossa, estão me introduzindo bastante coisa aí. Só fechando, então. Né? A Natália até pontuou sobre a questão JPMU, então é uma sigla que quer dizer Jovens por um Mundo Unido. E também nesse período em que eu fiz ponto de referência para os jovens, também incluía ser o que a gente chama como ponto JPMU. Também continuo na função até hoje, nesses 7 anos. No ponto, em BH? Ponto só para Minas Gerais, você está falando? Para Minas Gerais e depois para os 3 estados. 3 estados. Isso. E, assim, vamos lá. E isso é até interessante. Eu até ia mencionar na sua pergunta sobre esse discernimento pessoal, mas é bom que eu completo aqui. Eu sempre tive vontade de constituir família. Sempre foi um desejo pessoal, assim. E isso foi também um dilema, muitas vezes, durante a faculdade, porque a maioria dos jovens da minha idade e tal não tinha muito isso. Não, eu tenho que construir um caminho profissional, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou não tinham também uma estrutura familiar propícia, então as pessoas tinham várias dúvidas sobre isso. E eu não tinha, eu sempre tive vontade de ter família. E na época eu tinha uma amiga da faculdade, assim, que ela dizia: é lógico que você quer constituir família. A gente olha para suas fotos, a gente olha para o seu núcleo familiar, parece aquela família de comercial de margarina. Eu, como assim? Ela, sei lá, vocês têm cara que senta no domingo para conversar no almoço de domingo, que fazem viagem de família juntos e tal. Eu falo, não, isso é verdade. Realmente a gente tem esses hábitos, tem uma vivência de família e tal. Então, segundo essa minha amiga, que é médica e psicóloga, tem esse traço, assim, tem essa base. Então, por eu ter essa vivência, eu sempre tive esse desejo. Eu já tive, em algum momento, a preocupação de me encaixar em alguma estrutura ou em algum segmento dentro do movimento dos focolares, assim que eu concluí este ciclo atual. Assim.
Atualmente, eu acho que eu não tenho essa preocupação tão grande, porque em algum momento até me gerou uma certa ansiedade, assim. E aí eu acho que me impedia de enxergar possibilidades, caminhos e tudo mais. O que eu sei é que eu gostaria, né, mesmo de constituir família e tal, e de, assim, estar próximo de movimentos focolares em, né, momentos para frente. Nós temos um amigo em comum, Gabriel, né, vou citar aqui, quem sabe em algum momento ele vem falar para sua audiência, o Sérgio Augusto, que ele Sim, tem já está agendado já. ele tem uma vivência em relação a movimentos focolares um pouco parecida com a minha, que é de ter conhecido movimentos focolares durante a vida, assim, durante a formação. Ele não necessariamente nasceu no movimentos focolares. Assim. Que a gente chama dentro do movimento de Genfeto. E ele disse uma frase sensacional, assim, eu não nasci neste movimento, mas os meus filhos terão a possibilidade de conhecer este movimento ainda. Então, assim, talvez eu compartilhe, talvez não, eu acho que essa ideia do Sérgio me define também muito, assim, me expressa muito. Então, eu não sei se a Natália está satisfeita com a resposta, mas acho que é isso. Deve estar sim. Agora, indo já para o segundo quesito, né, que a gente sempre fala aqui, a oração. E voltando, já misturando um pouco. Felipe, eu sempre toco, a maioria dos episódios, a gente está no 7º, né? Para quem está ligado na gente aí hoje, ou quem vê esse vídeo depois, terão mais 2 episódios, tem mais um episódio hoje, ou 2, se eu não me engano, tem que ver aqui. E eu sempre pergunto, na maioria, né, como a pessoa fala com Deus. Porque existe uma música do Gilberto Gil, eu já devia ter salvo ela, que toda vez eu tenho que abrir, que é que se eu quiser falar com Deus, eu não sei se você já ouviu essa música. E eu não vou pôr aqui, porque senão eu ganho strike. Vou mostrar. Quando crescer, eu quero ser como você. Mandaram avisar aí. Eu não vou postar o áudio aqui para o ECAD não bater aqui. Mas é uma das músicas que até me fez gostar muito da obra dele, que é... E aí vai fazendo você entender depois o porquê de algumas passagens da Bíblia, que se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz e folgar os nós. Né? Está mais tranquilo, mais relax, né? Encontrar o silêncio, como muito se fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, da oração em silêncio, e o São Mateus fala muito no Evangelho dele também. Inclusive, eu conversei isso muito com o padre que esteve aqui no episódio anterior. Qual o método, Felipe, digamos assim, se é que posso dizer um método filipiano, de falar com o Todo-Poderoso, com o Pai, e de pedir à mãe, enfim, todas essas situações? Eu acho que tudo isso que eu contei aqui, todo esse caminho de fé e tudo, me traz uma relação muito forte assim com Deus. E então, primeiro, né, ver sentido nessas formações, nas formações que a igreja prevê, e que isso seja feito com um sentido, me traz hoje um vínculo com Deus importante. E também as páginas com que a gente acompanha na internet, assim, tem uma pessoa que disse algo que me representa também. Pode haver várias formas de você se conectar com Deus, mas uma forma milenar são as práticas religiosas com que a gente já viu que dá certo. A Igreja Católica é milenar, não é à toa. Então, e eu tenho muito esse olhar para aquilo que é clássico, para aquilo que já vem de muitos anos. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, essas coisas. Então, assim, quando eu paro para refletir, assim, eu, Felipe, busco fazer o mais básico de tudo primeiro, né? Os exercícios de orações cotidianos, o frequentar a missa, as confissões. E eu vou abrir um parêntese aqui, Gabriel, até para a sua audiência poder rir um pouco, que eu tinha medo de me confessar, sabe? E aí... Não, mas tem, né? Porque é complicado mesmo. Mas tem uma coisa, assim,
E nesse período... Desculpa, antes de você falar, você fala, eu tinha medo, né? Tem um padre que eu conheço lá em Rio Branco, e aí ele é italiano, ele falou, meu filho, como você está? Aí disse, então, padre, ele disse, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora conte seus pecados, eu sei que você está com vergonha. E aí tem uma passagem assim, na minha vida pessoal de que nesse caminho todo, né, dessa proximidade, dessa vivência religiosa, a gente se aproximou muito das atividades da igreja, então alguns padres até frequentavam a nossa casa, assim. E eu lembro até que nesse ano, por exemplo, né, que eu participei de tudo na paróquia e tal, era uma paróquia que o padre frequentava a nossa casa, ia lá jantar diversas vezes e eu falava assim com minha mãe e com meu pai, você acha que eu vou me confessar com o padre fulano e que ele vai sentar na mesa de casa para jantar com a gente? De jeito nenhum, eu me recuso. Aí eu não me confessei com ele, assim. Fui a uma outra paróquia, me confessava e tal. E depois também, já alguns anos para frente, no ano em que eu conheci o Movimento Socolares, o padre, que é até hoje o pároco na paróquia que a gente frequentava, ele também frequentava a nossa casa, a gente também tinha uma relação mais próxima e tudo, e olhava para os meus pais e falava assim, gente, mas o padre foi jantar lá em casa outro dia a gente saiu, ele tinha esse hábito, a gente saiu comer hambúrguer, ele, meus irmãos, o grupo que a gente acompanhava ali, eu não vou ter coragem de me confessar com esse padre nunca, e nunca me confessei com ele. Um dia ele ainda vai assistir esse vídeo, vai ver a declaração, mas sinto muito, xará. Padre, Felipe Anastácio, só para ficar registrado no Google. Felipe Anastácio, tá? Mas então, enfim, eu vejo importância na prática da confissão, eu vejo importância numa prática de oração. E isso, assim, as pessoas viram e falam, mas como é que eu faço uma oração e tudo? Tem uma passagem da minha vida também com uma amiga da época da faculdade, do início do curso, em que sempre foi claro para ela que eu sou católico. Mas ela não era, assim. Ela se dizia ateia, mas no fundo ela acabava sendo uma pessoa que não tinha um referencial religioso. E teve um dia que ela virou e me disse assim, nossa, Felipe, reza para mim, para isso, isso e isso. Aí eu disse para ela, olha, eu posso rezar, não tem problema nenhum. Mas seria muito mais interessante se você fizesse, né? Se você rezasse, se você fizesse a oração. Aí ela ficou me olhando, mas como? Como que eu aprendo? Eu tô assim, começa do mais básico. Deus, eu tô aqui e eu tô sentindo isso no coração. Ou, Deus, eu tô aqui, vai acontecer isso na minha vida, por favor, me ajude. E a gente tem que começar de alguma forma. E às vezes as pessoas acham que elas têm que começar rezando o rosário. Ou elas têm que começar fazendo um retiro de silêncio de sei lá quantos dias. Não, a gente começa com uma relação com Deus. E essa relação começa simples, com pequenas atitudes no dia a dia, abrindo o coração. E foi assim que eu comecei, assim. Teve todo esse caminho. Teve um ano também que eu fui acólito na paróquia. E então, assim, fui numa profundidade de formação também. E atualmente o que eu mantenho, né? Uma prática de oração diária. E tem um vínculo tão bacana, assim, que às vezes eu olho e falo, poxa, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? E não é que, resolvido, mas é que me traz uma paz, me traz a calma de poder olhar uma situação, pensar e decidir. Então, assim, e além disso, né, tem momentos propícios para práticas adicionais, né? Como ajudar ao que a gente fala de penitência dentro da Igreja Católica, ou em alguns momentos em que você é chamado a mais ainda ajudar aos pobres, a participar de alguma iniciativa e tudo, assim como a gente está agora na Quaresma, né? E eu até... A mesma pessoa que me fez uma pergunta, né, que eu contei mais cedo, se eu era católico mesmo, né? Eu dividi com essa pessoa, é uma colega de trabalho, em que eu disse, olha, mas eu rezo o texto todos os dias, principalmente agora durante a Quaresma, tem sido um propósito meu, fora jejum em si, mas eu tenho rezado o texto todos os dias. E aí me pergunto, como que você arranja tempo no meio de tudo isso, né? Eu trabalho efetivamente quase 60 horas por semana, durante a semana, acompanho essas questões de movimentos socolares, e fora toda a vida.
Então eu disse para elas, não, o que eu faço? Eu levo mais ou menos da minha casa ao trabalho 20 minutos de carro. Então eu vou rezando exatamente. O terço no YouTube tem uma página que eu sigo que tem exatamente 22 minutos. Então dá exatamente o caminho de casa para o trabalho. Então todos os dias eu tenho rezado o terço enquanto estou indo para o trabalho. Assim. E quando eu ia de ônibus, eu ia com fone, ou então eu levava um terço mesmo na mão, né, já que eu estava no ônibus, e eu ia rezando, sentado no banco com o terço na mão até chegar no trabalho. Uhum. E, assim, voltando um pouco, a gente está falando agora do aspecto de oração. Você falou, por exemplo, das notícias que você tem que dar, ou teve que dar, porque você já fez algum plantão em emergência, imagino eu já, né? Na experiência, essas coisas assim, não fez? Já viu algumas coisas que para um cidadão normal não são legais de se ver. Sim, sim. E já deu alguma notícia que para um cidadão normal não é legal de receber. Depois disso, ou antes disso, qual a importância da oração nesse momento da conversa? Nossa, boa pergunta, Gabriel. Isso é uma coisa importantíssima, assim. Eu estou te perguntando isso assim, não querendo satirizar, mas eu vi um vídeo, eu achei interessante, uma crítica até, uma forma interessante de mostrar às pessoas como que não é fácil dessa notícia do canal Parafernália, dando notícias sobre esses acontecimentos. Você nasceu, fulano faleceu e tal, de maneiras diferentes que não a correta. Depois as pessoas podem até pesquisar aí. Então, como... Tem isso, sim, de importância. É lógico, por exemplo, na instituição onde eu estudei, a gente teve uma aula sobre técnica, chama técnica de comunicação de uma notícia. Tem um roteiro da forma com que você deveria fazer isso. Mas uma coisa é você fazer isso roboticamente, outra coisa é você naturalmente buscar fazer isso. E outra coisa é o paciente ou o familiar perceber no seu tom de voz ou perceber no seu olhar de que você realmente está fazendo aquilo de coração. Isso faz muita diferença. Efetivamente, assim, eu dei poucos plantões, mas eu já vi muita coisa mesmo trabalhando em centro de saúde, em unidade básica, né? E, por exemplo, o primeiro óbito que eu realmente acompanhei, que eu realmente atuei, eu ainda estava na faculdade, foi numa UBS, num centro de saúde aqui em Belo Horizonte, eu ainda era estagiário. E aquilo foi um impacto gigantesco, assim. Primeiro de tudo, e aqui tem que tomar cuidado para não confundir um pouco as coisas, assim, porque o meu referencial de fé me traz a ideia, e isso é algo em paz comigo, de que cada um morre quando tem que morrer. Cada um faz a sua passagem naquele seu momento. Uma coisa que eu explico para os pacientes, principalmente pacientes mais idosos ou para os familiares, é que assim, cada um de nós tem um período terreno, né? E isso eu faço numa linguagem de acordo com a crença de cada um, porque às vezes a pessoa não acredita em algo religioso, a pessoa é totalmente referencial religioso, não acredita em Deus e tal. Então todo mundo tem, para essas pessoas eu até digo, olha, então você sabe que a única certeza que nós temos é a morte, não é essa? Agora, quando a pessoa tem referencial religioso, poxa, Deus prevê um percurso para a gente. Você acha, então, que... Só um parênteses. Você acha, então, que já está escrito o dia e a hora? Ou você acha que existem possibilidades e que isso vai se adequando de acordo com a vontade de Deus? Tá fazendo perguntas capciosas, né, Gabriel? Não, eu estou falando... Eu entendo mais ou menos como você, mas eu acredito que, por exemplo, assim, uma pessoa que se alimenta mal. Eu tenho um grande exemplo que é meu avô. É um cara que leva uma vida de atleta com 85 anos. Enfim, se ele, os outros irmãos dele, por exemplo, se alimentou mal, hoje tem problema no coração. Há outros conhecidos, por exemplo, mais novos que ele, se alimentam mal e hoje já não estão entre nós. Talvez se essas pessoas não tivessem... O que eu entendo é isso. Se as pessoas escolhem o caminho, se ela entende que é aquele caminho, ela vai ter que sofrer as consequências. Por isso que eu estou te perguntando isso. Então, por isso que no início da fala eu falo que a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê?
é claro que eu entendo que, né, cada um vai morrer na hora em que Deus assim permitir, vamos dizer. Mas é lógico que o caminho... Primeiro que nenhum de nós sabe quando isso vai acontecer efetivamente. Eu não quero saber mesmo, Então, não. então, além de não saber e não querer saber, às vezes, você gostaria de ter uma vivência boa até que esse momento chegue. Como é que a gente vai ter uma vivência boa? Alimentar-se bem, dormir direito, ter momentos de descanso e de lazer, cuidar da saúde, fazer acompanhamento médico devido. Então tem todo esse combo. Aí tem gente que vira e fala assim, não, eu só morro quando Deus quiser. E não se cuida a hora nenhuma. É lógico, e há um conceito previsto na Bíblia para isso, da questão do livre-arbítrio, e que a pessoa tem que sofrer as consequências disso. Isso é fato. Agora, voltando à questão religiosa, espiritual, assim, o que eu vejo que faz diferença é eu tenho que, assim como a pessoa tem que fazer tudo de melhor até o momento em que chegar a hora dela, eu, enquanto profissional, tenho que oferecer o máximo possível para aquela pessoa. Sim. Seja antes de acontecer um fato, né, direto com ela, um fato direto que eu falo assim, antes dela infartar, por exemplo. Seja a partir do momento que ela infarta e que eu possa atuar de alguma forma. Então, o que eu sempre converso, né, com a família e isso é de que, assim, a gente fez realmente todo o percurso, ofereceu tudo que poderia, que tudo que foi feito. E agora, o que eu digo para as pessoas também é o seguinte, todos nós, humanamente falando, sabemos que a morte é uma certeza, é uma realidade para todo mundo em algum momento. Mas, às vezes, muitas vezes, é preciso uma desculpa para que ela aconteça. Por quê? Acontece de gente que deitou, dormiu e não acordou mais. Mas também acontece de gente que bate o carro e que é uma consequência também, às vezes, de outras questões. Acontece também de gente que vai a óbito por complicações de Covid no momento delicado que nós estamos. Acontece ainda de gente que infarta, acontece várias coisas. Então, assim, nós sabemos que todo mundo vai morrer. A gente não sabe como isso vai acontecer. Agora, eu não gostaria de ir a óbito sabendo que eu poderia, por exemplo, ter evitado um infarto se eu tivesse me cuidado. E isso vale o mesmo do contrário. Eu sou um profissional de saúde. Se, em algum momento, eu não tiver feito tudo aquilo que cabia para algum paciente e ele for a óbito, a situação se inverte e muito. Porque é uma consequência para mim, ainda que pessoal, de que eu deveria ter feito algo de diferente. Uhum. Eu vou só aproveitar que eu citei esse primeiro caso em que eu acompanhei o óbito de um paciente. Não fui eu, nem o professor que estavam comigo, que fez o primeiro atendimento e tal. Depois, quando a gente foi ver o caso todo, nós vimos que poderia ter sido feito algumas coisas de diferente nesse atendimento. E que, na nossa visão, naquele momento, talvez o paciente não tivesse sido a óbito. A gente nunca vai ter certeza disso, tá? E eu não estou aqui condenando ninguém. Mas o que eu vejo é o seguinte: se eu conduzo um caso e fiz tudo, exatamente tudo que estava ao alcance, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de chegar para a família e falar, olha, a gente fez tudo que a gente podia e tudo, mas neste momento a pessoa partiu e tal. Por outro lado, se eu não fiz tudo, eu vou carregar uma culpa gigantesca. Uhum. E onde é que entra a questão de fé disso? Depois que eu tenho uma conversa dessas com uma família, não é leve, não é como eu chegar na mesa do bar, apesar de eu não beber, mas eu adoro sentar na mesa do bar e falar dos atendimentos tranquilos que às vezes eu posso ter feito na semana anterior, ou do carro que eu acho legal. Não é uma coisa tão leve assim, apesar da gente procurar fazer mais naturalmente possível. E onde é que a gente busca essa força para lidar com essa naturalidade, para conversar com a família, para oferecer para a família um ombro amigo, para às vezes chorar com a família? Na minha referência espiritual. Depois, como eu já fiz várias vezes, de sair do trabalho e de parar numa igreja e falar, Jesus, eu vim conversar contigo, porque não tá fácil. Ou então de falar, me ajuda aí, porque o fardo hoje está grande, está pesado. E de que tem a certeza de que no dia seguinte eu tenho que estar lá de novo. Para aguentar, para começar. Com a mesma energia.
a mesma paciência. Felipe, partindo já para a parte do humor, que é o que eu pelo menos me propus aqui. Uma vez, a pessoa que eu conversei para ser a primeira entrevistada, para ser a primeira, né, pessoa, ela infelizmente não pôde estar aqui por alguns problemas, né, pessoais, ainda não pôde estar, mas ela sempre perguntou assim: você fez o sentido disso ser engraçado? Aí eu disse não. Aí ela perguntou, porque parece engraçado. Eu disse, olha, o título é esse, né? Porque eu acho que não dá para você levar a vida assim, para levar nessa seriedade. Eu quero levar um pouco, acho que o sentido disso, acho que a gente até já conversou, é tirar um pouco dessa formalidade, obviamente sem perder a essência, ou sem perder o temor, né, e o respeito que a gente tem com Deus. Mas saber que a gente pode levar uma vida de sorriso. Eu sempre cito alguns exemplos de bom humor, e aí foi me citado pelo Derek na segunda-feira, a segunda foi no domingo, ele citou Santa Teresinha foi Santa Teresa d'Ávila, que fala que há num cristão do coração azedo. Há São João 23, que foi, depois eu posso mandar para você, o que ele chama do Papa mais engraçado da história. Não é? E isso, obrigado, Nath completou aqui, o humor é uma virtude. E alguns outros santos, como São Felipe Neri, que eu descobri ser o padroeiro dos comediantes. E aí eu queria te perguntar, o bom humor para o cristão, qual a importância do humor no exercício da sua vocação, no exercício da sua vida de oração, da sua vida espiritual, né? Se você vê, por exemplo, obviamente a gente teve também grandes pregadores como o Padre Léo, quem vê os vídeos do Padre Léo aí pode confirmar isso. Qual a importância do humor, Felipe, aliado a esses dois quesitos que a gente conversou ao longo já dessa quase 1h10? Perfeito, Gabriel. Vamos lá. Primeiro que, assim, você tem uma imagem atrás de você de São João Paulo II. E eu me lembro muito, eu era criança e tudo, mas depois até em encontros posteriores e tudo, da citação da frase de que o mundo precisa de jovens que tomem Coca-Cola e vistam calça jeans. E que ele repetia com alguma frequência e tal. E que isso, para mim, foi muito inspirador, assim, porque eu fiz todo esse caminho vocacional, de aprofundamento religioso e tal. E eu gostava, assim, de olhar e falar, poxa, mas essa coisa também precisa ser leve, né? Eu e meu irmão, junto com uma outra galera, em um dado momento da vida, a gente fundou um grupo de jovens na paróquia, porque a gente sentia falta disso, a gente sentia falta de uma jovialidade, algumas coisas e tudo mais. Então, por essas coisas todas, eu vejo uma importância gigantesca. Eu vou também lembrar uma outra figura, né? Nós que participamos do movimento dos focolares, assim, conhecemos muito, nos inspira muito a figura de Chiara Lubich. E ela dizia sempre, né, que para nós deveria ser sempre pronto e com alegria. E eu vejo isso muito, muito, assim, profissionalmente, no dia a dia pessoal e tal. Primeiro que nenhum de nós quer ser atendido, seja no consultório médico, seja no banco, seja por um motorista aplicativo, por alguém que é mal-humorado ou está mal-humorado. Sim. Independente da convicção religiosa dessa pessoa. Mas fato é que quando essa pessoa tem esse quesito de estar bem-humorada, de procurar trazer uma leveza, tudo fica melhor. Tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil de resolver, de fazer. E quando a gente não pode resolver, a gente pelo menos espera com que as coisas se resolvam de uma forma mais tranquila. Então, isso é muito, muito importante, assim. E você citou, né, o Padre Léo. Eu até fugiria ainda de uma referência católica. Quem nunca riu dos vídeos do pastor Cláudio Duarte? Que se inspira, de fato, ele já deu uma declaração de fato no Padre Léo, mas o pastor Cláudio também é um exemplo. Sim, então, assim, a gente vê concretamente de que ter um bom humor, de você estar mais leve, traz... O que eu falo sempre, por exemplo, profissionalmente, de que os meus pacientes vão estar lá todos os dias, né? Já que eu trabalho no UBS de segunda a sexta-feira.
os pacientes estão lá todos os dias, e eu não tenho como fugir disso, né? Eu fui contratado para este tipo de trabalho, para este tipo de atendimento. As burocracias que eu tenho que lidar estão lá todos os dias. Os colegas de equipe, os colegas de trabalho também estão lá. Sejam aqueles que a gente tem maior afinidade, seja aqueles que a gente tem menor afinidade. Mas a forma com que eu encaro todas essas situações é que pode ser diferente. Eu posso chegar lá sisudo todos os dias, ou eu posso todos os dias chegar sorridente, brincando, conversando. Ah, Felipe, mas eu tenho um problema assim, assim, assim. Ano passado, meus pais e meus irmãos tiveram Covid. E eu estava trabalhando na pandemia. Foi um momento super delicado, assim. Eu acompanhei eles à distância, porque eles estão morando no interior de São Paulo, e eu também não podia viajar, que eles estavam em isolamento e eu trabalhando aqui. E eu passei os 14 dias acompanhando, orientando, avaliando eles diariamente e tudo mais. E ninguém no meu trabalho soube, por uma oscilação de humor minha, de que eles estavam doentes. E aí, meses depois, uma funcionária veio me falar, mas Felipe, foi puxado, ninguém soube disso. E eu falei, olha, ninguém aqui na unidade tem culpa das minhas questões pessoais. E se eu chegar aqui bravo, mal-humorado, não vai cancelar minha agenda, não vai evitar das conversas que eu tenho que ter com os colegas de equipe, não vai evitar nada disso. Então é mais simples para mim, é mais leve para mim e para todo mundo em volta, eu encarar as coisas com maior humor, com maior leveza, né, para que isso torne melhor para mim e para as outras pessoas. E é lógico que tem momentos difíceis? Tem, mas Deus ajuda bastante nessas horas. Entendi. Partindo, então, já estamos aqui caminhando para o final, eu vou te fazer algumas perguntas, tentar fazer algumas perguntas rápidas. A primeira, eu sei que a resposta vai ser demorada, mas eu acho válido você compartilhar isso aqui com a gente, que é uma grande experiência que uma criança uma pergunta que uma criança te fez sobre representatividade. Eu queria que você contasse essa história. Nossa, verdade. Sim, eu vou tentar ser rápido, tá? Mas assim, eu sou negro, né? Sou afrodescendente e tudo. Fiz faculdade numa instituição privada aqui em Belo Horizonte. Nunca tive nenhum problema da instituição, dos colegas. Nunca houve uma questão racial na minha turma. Comigo, pelo menos, ou com alguém que eu convivesse. Mas teve um episódio em que eu já estava no final do curso de medicina, e aí, assim, fazendo os estágios, a gente atendia os pacientes, os professores chegavam no final da consulta para poder orientar as questões. Eu atendi uma paciente no ambulatório de otorrinolaringologia, em que eu fiz a consulta e essa paciente estava acompanhada de uma criança, se não me engano era a filha dela. E uma criança negra e tudo, a mãe um pouco mais mestiça, assim, mas a criança bem negra, assim, com tom de pele mais negro. E aí eu fiz a consulta toda e no final meu professor demorou um pouquinho, então eu conversei com a paciente, depois brinquei com a menininha e tudo. Depois o professor chegou, fez as orientações, eu encerrei o atendimento e liberei a paciente. E aí, quando chegou na porta, essa menininha olhou para a mãe dela e falou, olha, mamãe, ele tem a mesma cor que eu. E aí, eu olho para aquilo e falo, caramba, eu nunca fui, e não é do meu hábito, eu acho que isso vai de cada um, eu nunca fui, assim, aquela pessoa que olhou tanto com um olhar de ativista, assim, para essas questões. Eu sempre parti do pressuposto que deveria ser do exemplo. E assim eu fiz e faço sempre. Assim. Mas aquele momento ali foi muito marcante. Em que eu falei, olha, representatividade realmente importa. E aí eu disse para aquela menininha, olha, você pode ser o que você quiser. Você pode ser médico, engenheiro, advogada, pode ser dona de casa, mas você pode fazer o que você quiser. Não é a sua cor que vai te limitar a fazer alguma coisa. Segunda pergunta, Felipe. Em algum momento dessa caminhada, você olhou para trás e disse, para frente, no caso, né? Com todo o peso que a vida exige, e disse, chega? Pensou em desistir? Não. Eu nunca pensei em desistir profissionalmente. Eu tenho a plena convicção, sem querer ser petulante,
Mas, assim, a plena convicção de que é uma vocação, de que Deus me ajuda sempre no dia a dia com os pacientes, independente do local que eu esteja. Eu já pensei em mudar de local de trabalho, assim, mas largar a profissão eu nunca pensei. Nunca pensei. Eu sinto que você é aqueles velhinhos de 70, 80, 90 anos ainda atendendo, com pena de ser uma carga de trabalho menor, uma quantidade menor de carga horária, mas que, sim, eu nunca pensei em desistir profissionalmente e eu sinto que é um caminho. Cada vez eu quero fazer mais coisas, assim. Inclusive, essa questão que a gente comentou mais cedo da docência, também é uma forma de oferecer para outras pessoas toda essa experiência, toda essa forma de enxergar a medicina, toda essa forma de enxergar a relação com os pacientes em si. Bom, terceira, né? Terceira pergunta. Foi a terceira? Já. A terceira, a quarta. Isso, a terceira agora. Terceira pergunta. Você tem um santo de devoção? Assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de identificar diretamente, mas eu sempre me aproximei muito, até pela profissão, de São Lucas. São Lucas, muito bom. Uma observação rapidinho, assim, que Vai. me custou um tempo, assim, até eu assimilar de que São Lucas era padroeiro dos médicos, né? E aí depois, quando me caiu a ficha, eu falei, caramba, assim, eu adoro, assim, os evangelhos de São Lucas e tudo. Aí depois eu fui atrás e foi sensacional, uma experiência muito bacana. O São Lucas foi o que a gente chama hoje de ghostwriter, né, de São Pedro, só para fazer uma piadinha ali. É a galera que escreve para aquele que, enfim, digita. A quarta pergunta, eu acho que você já sabe o que eu fazer, que eu sempre faço ela, fazia, né? Ou quando tem algum convidado nas nossas reuniões. O Felipe tem 28, né? 27. 27. O Felipe de 27 diria o quê para aquele menino de 10 anos? Foi quando maturou a ideia de ser médico. Olha, sem dúvida nenhuma, eu diria para ele, meu filho, vem, que é muito bom, vem sem medo e não se preocupe, que durante o caminho vai ter muita gente para te ajudar. Deus põe muitos anjos no caminho, mas a conclusão daqui, ó, a visão daqui de cima é muito boa. Não desiste de subir essa montanha. Chegamos então ao final, né? Foi tão bom, tão rico esse papo que deu quase 1h20. E eu costumo sempre encerrar, eu convido as pessoas e costumo sempre encerrar com oração. Então, a gente pode fazer um Pai Nosso, Ave Maria, você começa e eu completo, sempre para a gente terminar em paz. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade. Rogai por nós. E São João Paulo... Opa, tá ruim. E São João Paulo II. Rogai por nós. Felipe, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Nath, que esteve com a gente aí também. Obrigado aos outros dois que não se identificaram, mas eu sei que tem mais 2 pessoas assistindo a gente. Né? Vamos ver se a gente bate aí pelo menos João Kleber hoje à noite na audiência. Eu que agradeço, Gabriel. Eu agradeço você. Obrigado e, pessoal, até a próxima. Tchau.